A paz seja convosco, amém? Trago hoje para você as boas novas, as boas notícias do Evangelho de Jesus Cristo. E quero retificar algo que eu falei no vídeo anterior, onde se inicia a frase que o Senhor Jesus nos diz assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Onde eu digo que a palavra se é um pronome e, na verdade, não é um pronome, é uma conjunção condicional. Onde uma linguagem de Deus, uma linguagem do Senhor Jesus espera de nós reciprocidade, quer dizer, uma correspondência. Deus nos dá uma condição necessária para que seja realizado algo na minha vida e na tua vida. E onde quer dizer se, caso, quando, contando que, desde que, a menos que, sempre há uma condição, a não ser que, no caso de Deus, nosso Pai, né? E aqui na palavra de Jesus Cristo, onde ele disse: se nós permanecermos, se nós continuarmos fiéis e obedientes, né? Então, se eu sou fiel e obediente a Deus, Deus me abençoa e me dá promessas de um futuro e de uma eternidade, colocando frases bíblicas em nosso carro, colocando frase bíblica em camisetas, mas que não vivemos. E as pessoas precisam entender que o Senhor nos dá uma condição e que Ele espera reciprocidade de mim e de você. Ele espera uma correspondência. E o que Ele nos diz através de alguns versículos que eu vou ler aqui para você é que Ele espera isso de nós, para que Ele possa nos dar benefícios. Não que eu e você só faça algo para Deus esperando isso dele, condições, esperando as promessas, esperando as bênçãos, não viver correndo atrás da bênção em vez de ser obediente ao abençoador. E eu quero deixar para você aqui, nessa mensagem, o se de Deus, que está em alguns versículos que o Senhor tem colocado em meu coração há algum tempo, principalmente nessa fase, nesse período que nós estamos vivendo hoje, né? Aqui diz assim, em Salmo 91, no versículo 9 e 10, as pessoas já não estão mais nem usando o versículo 9, somente o 10. Nenhum mal atingirá, desgraça nenhuma chegará à sua tenda. Estamos esquecendo de uma condição que o Senhor colocou no versículo anterior. Estamos esquecendo que a palavra do Senhor existe um contexto. Estamos esquecendo que a palavra é dele. Estamos querendo somente as bênçãos, somente o que ele tem para nos dar. E esquecendo do si. Diz assim no versículo 9: se você fizer do Altíssimo o seu refúgio. Você precisa ter Deus, você precisa obedecer a Deus, você precisa ser fiel a Deus para que você possa receber a bênção a promessa que ele diz lá na frente. Precisamos conhecer a palavra, precisamos conhecer o contexto e precisamos vivê-la diariamente, isso na nossa vida. E quando Jesus Cristo, em João capítulo 14, versículo 15, diz assim: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Olha que ele já começou novamente com a conjunção condicional. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro Consolador, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos. Voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais.
Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Sempre Deus nos dá essa condição. Ele espera isso de nós, que seja correspondido. E estamos esquecendo, querendo só a bênção. Queremos viver em um mundo de fantasia. Servir o Senhor não é viver no mundo de utopia, que nunca vai acontecer, que o céu nunca vai chegar, que Jesus nunca voltará. Precisamos viver a verdade. O Senhor diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você precisa pedir entendimento ao Senhor, da parte do Espírito Santo de Deus, entendimento e discernimento deste mundo e da palavra de Deus. Ele não nos confunde, ele não é homem para que minta. Precisamos viver a verdade. Outro versículo que eu já tinha falado aqui anteriormente, que eu estou preparando essa palavra para um dos próximos vídeos, é Deuteronômio 28, no versículo 1. Diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus. Quem tem sido o nosso Deus hoje? Nosso dinheiro, nosso trabalho, nosso carro, nosso filho? Temos que ver o contexto de tudo. O que o Senhor nos propõe, o que Ele nos fala. E se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente os seus mandamentos, que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. E aí continua as bênçãos do Senhor até o versículo 14. Mas esquecemos sempre do que o Senhor nos propõe, do que Ele nos condiciona. Diz assim em 2 Crônica, no capítulo 7, versículo 13 e 14. Se eu fechar os céus para que não chova, ou mandar os gafanhotos devorarem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, vírgula, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. São condições que o Senhor nos fala, nos propõe, e eu e você possamos viver verdadeiramente a palavra do Senhor. Olhando para essas condições que Ele nos chama a atenção. É fácil viver versículo de versículos, mas precisamos compreender o que o Senhor quer de nós e para com nós. Precisamos compreender e não viver um evangelho de fachada, de engano, porque você vai estar se enganando a si próprio. Diz assim, quando eu fico olhando, quando esses colocam os versículos, mas nenhum mal ao atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Mas você tem vivido a parte A do versículo? Se você fizer o Senhor o seu refúgio. Quem tem sido o seu refúgio? Quem tem sido o seu Deus? Precisamos nos atentar para o que o Senhor tem nos falado. O contexto da palavra. Precisamos viver de fatos, de história, não de história, algo que não existe. Precisamos viver a verdade. Esse fato, essa história verdadeira e real, que é o manual da vida, que é a palavra de Deus. Que não possamos viver de engano, de mentira. Estamos mentindo para nós mesmos, sendo que não estamos vivendo a verdade. Chegou o tempo de despertar, de viver o verdadeiro evangelho. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Precisamos conhecer o Senhor nas linhas, nas entrelinhas e no contexto das histórias que Ele deixou aqui, para mim e para você. Precisamos viver o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Amém? Essa é a palavra da parte de Deus para o teu coração.
para que Ele venha fazer nascer essa semente que foi lançada hoje na sua vida. E que essa semente venha crescer, florescer e dar frutos. E que esses frutos permaneçam para todo sempre dentro do seu coração. Amém? Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a bênção do Senhor seja sobre tua vida em nome de Jesus. Deus te abençoe.